Olá, ilustres estudantes, sejam muito bem-vindos à Escola Preparatória de Moçambique. Eu sou Manuel Nhantete. Juntos resolvemos o exame de admissão de língua portuguesa do ano de 2025, referente à Academia Militar. Esta é a segunda e última parte da nossa resolução. A primeira parte anexarei na descrição do vídeo, ou pode clicar no card acima ou nas diretas finais depois de acompanhar a presente resolução. Peço que deixe o seu gostei no presente vídeo e inscreva-se no nosso canal. Assim como você pode seguir a Escola Preparatória de Moçambique no Facebook, clicando na descrição do vídeo, onde você será direcionado à nossa página oficial. Vamos avançar com a nossa resolução sem perder muito tempo. Desta resolução, iremos dar como partida a questão do número 19. Na resolução anterior, que é a resolução número 1, resolvemos até a questão do número 18. A questão do número 19 nos diz o seguinte: a correta divisão silábica das palavras desnorteadas e reminiscência é. Veja que temos a linha A, a linha B, a linha C e por fim temos a linha D. Para trabalhar com a divisão silábica destas linhas que temos em posse, ou das duas palavras, a palavra ou as palavras desnorteadas e a palavra reminiscência, você deve lembrar aquilo que você estudara quando era criança, ou melhor, quando estudávamos no ensino primário. A divisão silábica das palavras, sim. A diferença é porque aqui nós estamos a falar de palavras complexas, certo? Que podem levar-nos ao erro a identificar a divisão silábica. Portanto, qual é a linha devidamente correta desta questão? Estamos a falar da linha C. 10 como a primeira sílaba, NOR a segunda, T a terceira, A a quarta e por fim DAS como a última sílaba. E da palavra reminiscência temos reminiscência. É um conteúdo bastante simples de entender. Portanto, da questão número 19, vamos avançar até a questão número 20. Professor, não levamos muito tempo com a identificação da linha correta desta questão. De fato, não é uma questão que vamos perder tempo para resolver a mesma, mas sim vamos correr para questões que agradam ao resolver, certo? Temos a questão do número 20, que diz o seguinte: o herbanário sempre, temos vírgula, que via brilhar o machado sobre uma nova árvore, recordava sentidamente algum episódio do seu passado a que ele estava ligado. A expressão sublinhada é, veja que a expressão sublinhada é a expressão que via brilhar o machado sobre uma nova árvore. Vamos identificar a linha correta. De fato, vamos identificar. Primeiro, vamos ler as linhas que nós temos em posse. Depois, vamos trabalhar com a identificação da linha correta, assim como vamos refutar as outras, certo? Temos a linha A, subordinada relativa, temos B, subordinada temporal, temos C, subordinada condicional e, por fim, temos D, subordinada integrante. Antes mesmo de avançar com esta resolução, peço de fato que você deixe o seu gostei. Isso ajuda bastante, assim como os nossos vídeos vão ser sugeridos para outros estudantes que de fato precisam do presente conteúdo. Assim como você pode comentar aí na caixa dos comentários, certo? Vamos, começando da linha D, porque vamos refutar a mesma. Subordinada integrante. Primeiro, a nossa oração é subordinada ou não é? É. O que são orações subordinadas, professor? Orações subordinadas são aquelas orações que dependem das outras para terem um sentido completo, certo? O que é subordinado? Eu não entendo, é muito simples. Eu diria, ele é meu subordinado. O que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que ele depende de mim. Numa empresa, temos o CEO ou temos o diretor executivo. Portanto, o diretor executivo seria a pessoa coordenada. E os funcionários seriam os subordinados. Eles dependem do diretor executivo, certo? Numa casa, temos o chefe de casa, que de fato é o homem. Apesar de que em outras casas temos as mulheres, sem nome de coordenadas. Vamos sair desse assunto. Então, subordinada, de fato, percebemos. Integrante por causa da conjunção. Como assim por causa da conjunção? A conjunção que é ou não é integrante? É. Então é a linha correta. Não, não é a linha correta. Quando falamos da linha, quando eu digo que aqui é conjunção integrante, eu estou a dizer que aqui é conjunção integrante, sim. Mas eu não estou a dizer que a oração é integrante. Percebeu? Professor, isso é muito complicado. Não, não é complicado. Nós aqui estamos a trabalhar com a função que a oração ou a conjunção exerce na oração. Percebe? Agora,
professor, eu não tenho qual é a linha correta. É a linha A, subordinada relativa. Tem relação com o substantivo ou com oração subordinada. No integrante, as orações integrantes, qual seria o jackpot? Eu dou aqui um jackpot. Existe um método, um outro método, de fato, que por vezes pode ser válido, assim como não. As orações integrantes, geralmente, elas podem ser substituídas pela conjunção isso. Isso como assim? Vamos lá, o verbo anar sempre isso, eu substituiria. Se fizer sentido, seria assim integrante, em algumas instâncias, assim como pode não ser. Outras pessoas dizem que não, e o que você diz nos comentários, certo? Professor, por que não é condicional, não é temporal? É só perceber o sentido da coisa, estudante. Se você já tem tudo, subordinada, para que levar tempo? É só entender se é integrante ou condicional. Condicional, quando remetemos à condição, quando a conjunção remete à condição. Por isso que você deve entender bastante as conjunções, certo? Temporal, é só olhar para a conjunção, se remete a algo temporal. Ou se a própria conjunção é o que a linha diz. Percebeu? De fato percebeu. Vamos a 21. E o carvalho caiu. Esta frase é... Veja que temos a linha A, absoluta porque possui dois constituintes fundamentais. Temos B, complexa porque possui na sua estrutura 4 elementos. Nos deram C, ou nos dão C. Simples porque possui uma forma verbal. E por fim temos D, complexa porque possui 2 ou mais formas verbais. Qual é a linha devidamente correta desta questão? Muito simples. Vamos refutar a linha A, absoluta porque possui dois constituintes fundamentais. A nossa frase, de fato, possui dois constituintes fundamentais. Quais são dois constituintes fundamentais de uma frase? Quais são os dois núcleos principais de uma frase? Estudante, não me envergonhe. Numa frase, os dois constituintes fundamentais são o sujeito, certo? Vamos lá aqui, escrever bem isso. Temos o sujeito e também temos o predicado, certo? Ah, professor, que frase é essa aí que não tem verbo? No predicado existe lá o verbo. E depois aqui nós teríamos o quê? Onde vou colocar? Teríamos aqui uma frase. Então, professor, estamos a dizer que esta é a linha correta? Não, não é a linha correta. Por que não é a linha correta? Se não tivéssemos uma linha mais correta que esta, seria a linha correta. A linha B nos dá complexa porque possui na sua estrutura 4 elementos. A primeira coisa é porque eles mentiram. Mentiram. Complexa. Esta frase não é complexa. Quando falamos de frases complexas, estamos a falar de frases que possuem duas frases. Eu não estou entendendo nada, professor. Vais entender. Estamos a falar de frases com duas frases. Frases com duas frases. Frases com duas frases assim. Estamos a falar de orações complexas. Ok. Frases com duas formas verbais. Ou dois verbos. Certo? Uma outra forma. Dois verbos. Porque existem frases com dois verbos. Ou uma frase, ou uma oração subordinada. Temos lá uma principal. Percebe? Onde vamos ter uma conjunção, blá, blá. Deixa eu formar uma frase aqui, só para você entender. Isso é tão simples assim. Eu vou dar exemplo com os Mambas, né? Tivemos um jogo recente. Os Mambas venceram, faz de conta venceram, sabemos que esses raramente vencem. Os Mambas venceram, mas o resultado foi péssimo, né? É um exemplo de uma oração complexa. Os Mambas venceram. Quando você diz os Mambas venceram, tem sentido ou não tem? Os Mambas venceram, é uma frase. Mas o resultado foi péssimo. O resultado foi péssimo. Uma outra frase, certo? Muito bem. Porque é uma outra frase? Temos verbo. Foi, né? De verbo ir. Os Mambas venceram. Temos um outro verbo. O verbo vencer, certo? Temos dois verbos. Temos uma oração
complexa. Percebeu? De fato percebeu. Não há como não perceber com esta explicação. Então, o que o professor quer dizer? Eu quero dizer que a linha B não é a linha correta. Esta frase não tem dois verbos. Depois temos C. Simples. Tudo bonitinho. Porque possui uma forma verbal. Certo? É a linha devidamente correta. D não é complexa porque possui... Primeiro não é complexa. Vamos sair disso, né? Depois temos 22. Perdoa-me, meu velho amigo, mas bem vês. A oração sublinhada é: a linha A temos coordenada, B temos coordenada conclusiva, C temos coordenada disjuntiva e por fim temos D, coordenada adversativa. Vamos aqui perceber, todas essas linhas dão coordenada, coordenada, coordenada. A nossa oração é ou não é coordenada? É, mesmo que você não saiba, uma coisa que você já sabe é que é coordenada, mesmo se você saber o que é coordenada. Ninguém vai te desmentir, porque todas as linhas que você tem dizem coordenada, então é coordenada. Agora o problema é que tipo de coordenada é. Tudo bem, se você não tivesse outras linhas, você dirá, então é a coordenada, ponto. Mas o problema é coordenada, mas se eu der uma resposta ainda mais definida, e por vezes pode não ser definida, por vezes você estaria a dar uma resposta certa, errada. Certa, errada, porque seria coordenada, mas não seria conclusiva. Seria coordenada, mas não seria disjuntiva. Seria coordenada ou é coordenada e é adversativa. O que nos diz que a linha D é a linha devidamente correta. A nossa oração, mas bem vês, é uma coordenada adversativa. Por quê? Dê exemplo de uma frase, apaguei, mas ainda lembro. Os Mambas venceram, mas o resultado foi péssimo. Veja que aí se diz uma coisa, venceram, mas o resultado foi péssimo. A pessoa diz algo, depois diz uma outra coisa. Existe contraste. Para quem estuda design gráfico, sabe quando falamos das cores, qual é o contraste de branco, preto? Vamos lá, vermelho, preto, branco, vermelho, ainda bate, ainda há o contraste. Mas se na cor preta eu coloco cor castanha, há contraste? Não há contraste. Estamos a falar de ideias opostas. Luz, escuridão, dia, noite. Percebe? São exemplos simples de entender o que é esse contraste. Em suma, quando falamos de orações ou quando falamos de conjunções adversativas, estamos a falar, adversativa é um adversário, quando a coisa é diferente, não é conclusiva. Uma coisa interessante e boa nas orações ou nas conjunções, nas orações é porque você pode identificar um tipo de oração dominando as conjunções. Ou a melhor forma de identificar um tipo de oração é dominando a conjunção, entendendo a função desta conjunção. Não é conclusiva, não diz nada de conclusão, não é certo? Depois temos 23. E toda a família vegetal do verbo Vicente, a expressão família vegetal representa relações de palavras, nomeadamente família vegetal. Nos dão a linha A, hiponimia, nos dão B, homonimia, nos dão C, hiperonimia e por fim nos dão D, sinonimia. Primeiro D não é. Quando falamos de sinonimia, estamos a falar de palavras com o mesmo significado, mas escrevem-se de formas diferentes. Mas não seria essa a forma ideal de explicar isso. Deixe-me aqui pensar. Estamos a falar de palavras com o mesmo significado, mas que são ditas de formas diferentes, certo? Sinônimo. É o mesmo significado. Como assim? Vamos lá. Eu diria, o professor Manuelinha Tender é inteligente. Inteligente? Uau. Eu também chegaria na sala de aula e diria, professor Manuelinha Tender é intelectual. Uau. Eu disse que ele é lerdo. É burro? Não! Eu disse a mesma coisa. Eu diria, ele não é inteligente. Um exemplo concreto de sinônimos de palavras é o exemplo da palavra bonita, linda, certo? Então, sinônimos de palavras é mais ou menos isso. Estamos a falar de palavras que possuem o mesmo significado, certo? Mas são palavras que podem ser ditas de formas diferentes. Isso de dizer, escrever, tanto faz. Mas o que interessa é que são palavras diferentes, mas a ideia é do significado. Percebemos?
O que eu quero fazer é que eu quero ajudá-lo a perceber que não é a linha correta, a linha D, e de fato você percebeu. Agora, temos C, hiperonimia, é a linha devidamente correta. O que é isso de hiperonimia? Ou que são hiperônimos? Muito simples. Eu vou explicar aqui de forma concreta. Eu vou dizer disciplinas. Quando você ouve a palavra disciplinas, o que você entende? O que te aparece? Matemática, né? Matemática, o demônio das disciplinas. Matemática, é isso que aparece? Sim, é isso que aparece. Qual é o outro demônio das disciplinas? Física, de fato. Qual é o outro demônio das disciplinas? Vamos lá, temos química, temos biologia, tem um outro demônio. E mais, temos várias disciplinas. Então, isso seria a hiperonimia, ou hiperônimo. Hiperonimia. E isso aqui seria o hiponimia. Aqui a pronúncia aqui, hiponimia. Isso seria a hiponimia. O que eu quero que vocês entendam é que aqui nós estamos a falar dos grupos constituintes a isso. Na faculdade eu estudei que a deontologia é uma disciplina da ética. Se diz-se que a deontologia é uma disciplina da ética, estão a nos dizer que a ética é algo que possui várias disciplinas. Seria assim. Vamos lá. O meu pai e a minha mãe têm filhos. Nós somos irmãos. Então, meu pai e a minha mãe são os hiperônimos, ou a hiperonimia. E os filhos seriam os hiponimia. Certo? É muito difícil pronunciar isso. Mas, de fato, vocês perceberam. Qual é a linha correta? A linha correta é a linha C, hiperonimia. A expressão família vegetal. Professor, o que seria a hiponimia já? Muito simples. Se eu tenho hiponimia como família vegetal, eu tenho o hiponimia como as palavras, como as frutas de fato. Temos a família vegetal, certo? Temos a couve. Temos a couve. Eu não sei se é assim em português, mas acho que é. Né? Cacana. E mais? Eu escrevi catana. Cacana. Certo? E mais? De 23 a 24, onde nos dizem o seguinte: era ao fim da tarde. A era tem folhas verdes. As palavras era e era estabelecem uma relação de. Veja que temos aqui as duas palavras. Temos a palavra era e temos a outra palavra era. Todas são pronunciadas da mesma forma, sim. Eu disse o quê? Todas são pronunciadas da mesma forma. São escritas da mesma forma? Não. Ok, tudo bem. O que é igual aqui? O que é igual? É a pronúncia. A única coisa que mantém é a pronúncia. Mas a escrita é totalmente diferente. O que é diferente? Diferente é a escrita. Vamos lá. Homo. Vamos analisar a palavra. Homo, né, significa igual. E depois eu disse que é igual. O que é igual? É a pronúncia, né? Pronúncia. Essas palavras são fo, de fonética. Então a única coisa igual aqui é a pronúncia. A grafia, o que quer dizer grafia? Grafia é escrita. Escrevem-se de formas diferentes. Então, essas palavras são palavras homófonas. Parônimas vêm de parecer. Parecem iguais. Homônimas têm o mesmo nome. Escrevem-se, pronunciam-se da mesma forma.
homógrafas. Homo significa igual, mesma grafia. Estas são homógrafas, não homófonas. Apenas a fonética ou a escrita. O que nos diz que a questão do número 24, a linha correta é a linha D. Depois temos 25 como a última questão. Espavóridas e desnorteados, a procurar refúgio que não encontravam fora dali. A forma verbal sublinhada de cor do verbo encontrar, de acordo com a terminação vocal, este verbo pertence a, temos a linha A, primeira conjugação, temos B, segunda conjugação, temos C, terceira conjugação e por fim temos D, nenhuma das linhas. D não é a linha correta, mas sim a linha correta é a linha C. Terceira conjugação. Como assim terceira conjugação? É só conhecendo primeiro os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Temos eu, temos tu ou você, temos ele ou ela. Então temos a primeira conjugação, né? Primeira conjugação do singular, temos a segunda conjugação do singular e por fim temos a terceira conjugação do singular, do masculino e feminino. E depois temos a primeira conjugação do plural, que seria o que é, e depois temos a segunda conjugação do plural, e por fim temos a terceira conjugação do plural, que seria eles ou elas. Então, qual é o verbo? O verbo que nós temos aqui em posse, encontravam, certo? Então, da palavra encontravam, a conjugação correta seria eles ou elas. Eles encontravam fora dali. Agora, para a questão do número 26 até as outras linhas, são questões que você pode trabalhar com a leitura das obras e autores, que deixarei na descrição do vídeo. Agradeço por ter acompanhado a presente resolução até o minuto zero. Inscreva-se, deixe o seu gostei, siga-nos em Escola Preparatória de Moçambique. Fui. Até a próxima resolução.